Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô com uma receita muito especial, que é dessa torta de pistache, que foi ensinada pela minha irmã. Ela não quis aparecer no vídeo pra vocês, mas ela acabou sendo modelo de mãos, porque ela fez todo o passo a passo ali da receita. E a gente só não conseguiu gravar, deixar a voz dela também, porque nós invadimos a cozinha da tia Zilda e da nossa prima Juliana. Um beijo pra vocês, meninas! E então tava muito bagunçado ali o entorno, o pessoal tava assistindo TV, conversando e tal, então para não atrapalhar eles a gente decidiu colocar só a minha voz narrando todo o passo a passo. Essa é uma torta que ela é muito gostosa, mas ela é feita para você saborear em porções pequenas. Porque se você pegar um pedaço ali, mais ou menos do tamanho que você encontra numa cafeteria ou numa lanchonete, ela acaba ficando um pouco enjoativa, mesmo tendo a utilização do chocolate meio amargo. Então, o legal é, se você for servir para os seus convidados, ou mesmo para você, ou de repente para tentar vender, é servir em porções um pouquinho menores. Tá? Não é ser mão de vaca, não. É só para realmente a pessoa poder saborear e ficar com aquele gostinho de quero mais, sem ficar com aquele gosto de enjoei. Então, vamos lá aprender essa receita? Nós vamos precisar de 1/4 de xícara de farinha de aveia, que pode ser substituída por outra farinha integral que você tiver ou preferir. 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar refinado, uma pitada de sal, e em um recipiente nós colocamos uma gema de ovo e vamos acrescentar 1 colher de chá de extrato de baunilha. E mais 4 colheres de água, que a água vai ajudar a deixar a massa mais elástica para trabalhar e resistente para esticar sem arrebentar. E aí nós temos 110 gramas de manteiga cortadas em cubinhos e bem gelada, e que nós vamos misturar com os nossos ingredientes secos. Essa massa ela pode ser feita no processador, mas como nós não tínhamos a gente resolveu colocar a mão na massa. Com as pontas dos dedos, você vai incorporando a manteiga e a farinha até você obter uma farofa, tipo uma areia úmida. Não precisa se preocupar em derreter a manteiga ainda, só basta ter essa farofa homogênea no final. No multiprocessador, essa massa ela ficaria com uns pedacinhos menores de manteiga, mas o que é importante pra gente é que fique uma farofa úmida. E aí nós vamos adicionar a gema com a água e a baunilha e vamos misturar até ficar uma massa bem lisinha. Agora sim a manteiga precisa ser dissolvida na massa. Se a massa ficar muito grudenta como a nossa ficou, então você precisa acrescentar um pouco mais de farinha. Mas vai colocando aos poucos, porque tirar a farinha não dá. Como a massa acabou ficando um pouco grudenta, a gente resolveu utilizar uma colher para ajudar a mexer e incorporar melhor a farinha com os outros ingredientes.
E aí nós vamos colocar a massa em um plástico filme. E aí nós vamos ajeitar essa massa para que ela fique sem bolhas de ar e vamos tentar deixar ela lisinha e em forma de retângulo. E essa massa vai para a geladeira por uns 30 minutos, só para voltar a endurecer um pouco. Cuidado para não estourar o plástico e a massa ficar saindo. Depois que a gente tira a massa da geladeira, dos 30 minutos que ela ficou lá, nós vamos desembrulhar e cortar em pedaços com mais ou menos 1 centímetro de espessura. E aí vamos untar uma forma com fundo removível. Nós utilizamos a manteiga, mas daria para também colocar um pouco de óleo e jogar uma farinha por cima. E aí nós vamos começar a espalhar as tiras de massa pela forma para cobrir todo o fundo e vamos apertar essa massa para que ela se espalhe bem. Se sobrar um pouco de massa, você pode fazer uma pequena borda, mas isso é opcional. No nosso caso sobrou, a gente acabou fazendo e não precisa ficar perfeito, a não ser que você queira deixar as bordas em tamanho padrão. A massa volta para a geladeira por mais 10 minutos para firmar e depois nós levamos para o forno em 180 graus por 20 ou 25 minutos ou até dourar. Nós só encontramos pistache com casca, então nós descascamos e tivemos em torno de uns 120 gramas de pistache descascado. A gente colocou numa sacola e quebramos com um socador. Separamos alguns pedacinhos para fazer a decoração. E aí para o recheio nós usamos 2 latas de leite condensado com 2 colheres de manteiga. Acrescentamos os pistaches, misturamos bem e levamos para o fogo até ficar com ponto de brigadeiro. Tiramos a massa do forno e já colocamos o brigadeiro por cima. Para a cobertura, nós fizemos uma ganache com 1 caixinha de creme de leite e 1,5 barra de chocolate. A gente quebrou o chocolate em pedaços e levamos para o micro-ondas por 1 minuto, mas se você preferir, pode fazer no banho-maria. Aí colocamos a ganache sobre o brigadeiro de pistache e espalhamos para ficar bem uniforme. Colocamos os pedacinhos de pistache e deixamos a torta esfriar até poder colocar na geladeira. Depois de umas 3 horas na geladeira, é hora de desenformar. Usamos uma faca para soltar as laterais e com a ajuda de um copo, nós removemos a lateral da forma. Agora é só servir e se deliciar.